Olá cientistas, sejam bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal no YouTube para falarmos sobre assuntos de laboratório. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto das lesões intraepiteliais escamosas. Hoje a gente vai falar do HSIL, que é a lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Vamos falar um pouquinho sobre as características dessa lesão, como a gente pode encontrar essa lesão com mais facilidade e num vídeo posterior, eu acredito que não vai dar para falar nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os diferenciais de diagnóstico para a gente não confundir lesão de alto grau com outros achados que a gente pode encontrar no esfregaço, beleza? Antes da gente começar, não esquece do básico, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tendo feito isso, é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. A lesão de alto grau, ela é uma lesão que tem uma propensão bem maior de gerar um carcinoma. Tanto é que quando eu falei da lesão de baixo grau, eu falei para vocês que se é detectado, a paciente retorna depois de 6 meses para fazer uma nova coleta. Já na lesão de alto grau, é normal que essa paciente seja encaminhada para um exame colposcópico. Então, a própria ginecologista vai fazer isso, e é uma coleta de uma biópsia para a histologia. Então, isso é um protocolo. Então, essa paciente vai ser encaminhada para a histologia para fazer os testes histológicos, imunohistoquímicos que forem necessários. Justamente porque a propensão de invasão, de ser algo mais sério, é bem maior. As lesões, as atipias de significado indeterminado, na lesão de baixo grau, elas normalmente não estão nem relacionadas à lesão em si. Muitas vezes, quando a gente dá um ASC-US, ela está relacionada mais a processos inflamatórios. Mas quando a gente fala de um ASC-H, por exemplo, ele está bem mais voltado para uma lesão de alto grau do que para algo que não tenha tanta importância assim. Então, até quando a gente dá um ASC-H, a gente já sabe que essa paciente vai ser encaminhada para colposcopia e seguido de biópsia para fazer os testes necessários, Bom, quais são as características de uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau? Primeira coisa, vai atingir a parte das células profundas, parabasais e basais, e a gente vai observar a presença de metaplasia imatura nessa lesão. É comum que nesse caso a gente enxergue esses 3 tipos celulares: células parabasais, células basais e a metaplasia imatura. Tá? Condições para você detectar uma lesão de alto grau. Primeiro, você tem que encontrar essas células. Segundo, você vai observar que a relação núcleo-citoplasma é bem aumentada, o núcleo tende a chegar próximo da membrana citoplasmática ou toca a membrana citoplasmática. Hipercromasia, que é normal, irregularidade no contorno do núcleo, que também é uma característica normal de lesão, a gente encontra. A cromatina tende a ser de finamente granular para uma cromatina um pouco mais grosseira. Você percebe que a cromatina é um pouco mais grosseira nesse sentido, e essa cromatina é que vai, por conta dessa formação um pouco mais grosseira, ela vai formar também o que a gente vai chamar dos cromocentros, e esses cromocentros estão presentes nessas lesões de alto grau. Normalmente a gente não chama de nucleolo na questão da lesão de alto grau, na escamosa a gente vai chamar de nucleolo quando a gente estiver observando principalmente metaplasia e células endoscervicais. Tá? A cromatina vai ser irregularmente distribuída na maior parte das vezes, beleza? E a gente vai ver essas células dispersas no campo, dispersas no nosso esfregaço. Quando a gente observa que já está indo para um carcinoma in situ, a característica permanece muito parecida, mas a gente tem um outro achado que é diferente, que são os grupamentos sinciciais. Eles formam uns sincícios, fica igual um cacho de uva, Claro, salvando as devidas proporções, fica parecendo até um estafilococo, cheio de bolinhas ali, mas no caso
da atrofia, eu falei isso para vocês no vídeo, em algum vídeo anterior, no caso da atrofia, que a gente também tem esse processo de sincício, a gente vê muito nitidamente citoplasma e núcleo. A gente consegue observar que ele tem essas duas estruturas. No carcinoma in situ, a gente já não consegue ver tanto o citoplasma assim. O citoplasma é bem escasso. Então, quando eu olho para um grupamento sincicial numa lesão de alto grau, eu tenho basicamente núcleo. O citoplasma é muito pouco ali, né? Então, eu tenho essa característica. Isso é bom para a gente, no caso que está fazendo o escrutínio, porque ajuda a gente a ter certeza de que a gente não está vendo uma célula normal, tá? Lembrando que quanto mais próximo do citoplasma, mais próximo da borda citoplasmática for a borda nuclear, mais grave é essa lesão, ok? Para a gente, hoje, já que a gente não usa mais o NIC 1, NIC 2, NIC 3, isso não chega a ser algo que vai fazer tanta diferença. Mas a gente pode, por exemplo, entrar em contato com quem fez a coleta e pedir, dar uma atenção para essa paciente, porque ela está com uma lesão um pouco mais avançada. O carcinoma in situ, ele não é um invasor ainda, mas ele já é um carcinoma, ele já é um aglomerado, um tecido neoplásico que está ali se acumulando numa determinada região. Por isso que é in situ, é no sítio. No mesmo local onde aconteceu a neoplasia, ele continua ali, mas a tendência é que em algum momento ele pegue o tecido conjuntivo e invada e acabe indo para outros lugares. Por isso precisa ser visto com um pouco mais de urgência. Então, quando a gente percebe que ela já está entrando nessa parte do carcinoma in situ, que é um pulo para ser um carcinoma invasor, a gente já consegue observar por conta dessas estruturas e pedir para que seja visto com um pouco mais de agilidade. Tá? Dentro da lesão intraepitelial de alto grau, o HSIL, a gente já engloba, nessa sigla HSIL, a gente já engloba todo tipo de lesão de alto grau, seja ela em células escamosas ou metaplásica, também engloba o carcinoma in situ. Só que tem uma característica, né, uma característica um pouquinho diferente no caso da lesão intraepitelial de baixo grau, que a gente também pode liberar uma lesão de alto grau com características de invasão, ou não podendo descartar microinvasão. O que é que isso significa? Significa que eu estou vendo uma lesão de alto grau, ela não tem todas as características de invasão, mas ela possui uma ou outra característica que pode me dar a entender que ou não deu para ser coletada a parte onde está havendo a invasão, ou ela já está invadindo. Quando a gente faz o teste histológico, né, existe um limite. Eu não vou lembrar de cabeça, mas eu vou deixar escrito aqui, caso eu esteja errado no que eu vou falar. Mas, se eu não me engano, são até 3 milímetros de invasão não é considerado ainda invasor. A partir de 3 milímetros abaixo da lâmina basal, aí já começa a ser considerado invasor. Eu acredito que seja mais ou menos isso, mas se não for, de qualquer forma, eu vou colocar aqui para vocês saberem mais ou menos qual é o critério da análise histológica. Então, quando a gente observa algumas características que podem dar a gente a ideia de que está havendo uma invasão, a gente libera uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau, não podendo descartar invasão ou com características suspeitas de invasão. Beleza? Pessoal, deixa o like no vídeo, deixa aqui os comentários para a gente saber como é que vocês lidam com essa parte da lesão. Né? Eu quero poder fazer um material que seja mais aproveitado por vocês. Então, dá umas dicas, pode deixar umas dicas aí para que a gente possa melhorar os vídeos, tá? No caso da lesão de alto grau, a gente tem alguns probleminhas que são muito difíceis, às vezes, da gente contornar, até por conta da inexperiência, que são as características de outras células que podem mimetizar uma lesão de alto grau. Então, características que podem acontecer em outras células que não são malignas e que pode dar para a gente a ideia de malignidade.
Processos inflamatórios muito intensos. Isso pode acontecer, principalmente se esses processos inflamatórios forem em células metaplásicas. O núcleo vai aumentar bastante, a gente vai ter ali uma relação núcleo-citoplasma muito aumentada. Por isso que não é comum, não é um hábito nosso, ou não deveria ser, liberarmos lesão quando nós temos ao mesmo tempo alguns processos inflamatórios mais intensos. É necessário que seja tratado e depois feita uma outra coleta para que a gente possa tirar essa diferença e ver se realmente era uma lesão ou se era somente um processo inflamatório. Metaplasia imatura também pode caracterizar uma lesão de alto grau e a gente dá lesão de alto grau e está errado. A metaplasia, naturalmente, já tem, principalmente a imatura, já tem uma relação núcleo-citoplasma mais aumentada. Histiócitos. Muita gente confunde histiócito com célula imatura neoplásica. Então a gente precisa ver a diferença. A célula imatura, ela tem o citoplasma mais fechadinho, não tem aquele aspecto bolhoso, né, esponjoso igual o do histiócito. E o núcleo do histiócito tende a ser rechaçadozinho para periferia e tem aquele aspecto mais riniforme também, que ajuda a gente a diferenciar um do outro. E no caso da lesão intraepitelial de alto grau, a gente precisa lembrar também que, como ela pode acometer as células escamosas e as células metaplásicas imaturas, a gente pode encontrar tanto o citoplasma mais delicado por conta da célula escamosa, quanto o citoplasma mais denso, que é característico da célula metaplásica. Então a gente precisa ter isso bem fechadinho na cabeça para a gente não acabar dando um falso positivo, tá? E também o contrário, a gente não pode achar que tá com núcleo aumentado é normal. Nem sempre, você precisa ver todas as atipias. Então lembra, todas aquelas atipias que a gente já viu, irregularidade no contorno do núcleo, hipercromasia, aumento de relação núcleo-citoplasma, cromatina mal distribuída, tudo isso vai estar atrelado a essas células imaturas, tanto as escamosas quanto as metaplásicas, e esse núcleo ele vai sempre tender a se aproximar da borda citoplasmática. Quando você encontra esse tipo de achado, é muito provável que você já esteja diante de uma lesão de alto grau ou pelo menos de um ASC-H. Tá? Então fica bem atento com isso. Com relação ao sincício, é difícil às vezes de se observar por conta da aglomeração das células. Então, como você vai fazer para entender se de fato você está diante de um sincício de células neoplásicas? Você sempre vai observar pelas bordas desse grupamento que você observou. Se você olhou para a borda e não encontrou nenhum citoplasma, você só está vendo o núcleo, ou está vendo assim pouquíssimo citoplasma, você vai estar diante de uma lesão escamosa de alto grau, tá? Um carcinoma in situ. E aí vem com todas as atipias, também os núcleos vêm sobrepostos, né? Ficam com todas essas características. E essa acho que é a maneira menos difícil, eu pelo menos acho, né? Menos difícil de detectar uma lesão de alto grau, porque ali não tem como você errar. Você está vendo um monte de núcleo junto, não tem citoplasma quase nenhum, cara, é uma lesão de alto grau. Tá? Então fica mais simples dessa forma. E claro, sempre que você for tentar ver a lesão, procure sempre, como eu falei, no mínimo 3 critérios. Você precisa de qualidade e de quantidade. Então você precisa ter em uma única célula, tá? Pelo menos 3 critérios. E você precisa encontrar outras células que também possuam pelo menos 3 critérios. Se você encontrar uma única célula metaplásica com 3 critérios de lesão de alto grau, não é recomendado que você libere uma lesão de alto grau. Você pode até liberar um ASC-H, não tem problema. Encontrei 3 células parabasais com características de lesão de alto grau. Libera um ASC-H. Agora, encontrei 20, 30 células, todas elas com 3 atipias ou mais de lesão de alto grau. Aí você já está tranquilo para liberar uma lesão de alto grau, tá? Porque aí você tem bastante conteúdo, bastante material para conseguir
liberar a lesão com mais tranquilidade, com mais assertividade. Beleza, pessoal? Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E coloca aqui nos comentários o que você tem de dificuldade na hora de detectar uma lesão de alto grau. Você consegue ver tranquilo ou você dá lesão de alto grau em outras coisas que não são lesão de alto grau, ou você não consegue perceber que você está diante de uma lesão de alto grau. E aí a gente vai produzindo conteúdo para responder as respostas de vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.